O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo não vai ceder às pressões de que o Brasil está destruindo a Amazônia para produzir alimentos. Acompanhado de ministros, nesta manhã, ele se reuniu por videoconferência com corretoras estrangeiras de investimentos. No mês passado, as empresas enviaram uma carta ao Brasil demonstrando preocupação com o desmatamento e os incêndios ocorridos na Amazônia. A nossa repórter Paula Cuenca acompanhou a coletiva de imprensa sobre esse assunto e traz mais informações. Paula, boa noite para você. Conta para a gente, há riscos de o país perder investimentos? Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, não há um risco eminente agora dessa perda de investimentos. Na conversa que aconteceu por videoconferência com essas corretoras, não houve nenhum tipo de comprometimento, nem para um novo aporte de investimentos, mas também não houve um ultimato, uma ameaça a respeito da retirada desses recursos, caso não haja algum resultado, alguma meta cumprida a respeito da preservação ambiental. No último mês, essas corretoras, que representam diversos investidores estrangeiros, que por sua vez possuem trilhões de dólares em ativos, manifestaram preocupação a respeito da preservação ambiental, inclusive sobre as questões de possibilidade de aumento de custo de produção. Na agricultura, por exemplo, com a diminuição das florestas, pode diminuir as chuvas e com isso aumentar o custo de produção na agricultura, ou também a possibilidade de dificuldade do Brasil acessar mercados internacionais por não estar cumprindo uma agenda de sustentabilidade, algo que já é muito requisitado por diversos países, que fazem diversos acordos comerciais. Inclusive, enquanto o vice-presidente Hamilton Mourão concedia uma coletiva de imprensa depois dessa reunião, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ele defendeu o agronegócio, dizendo que o governo não compreende a produção de alimentos como um vilão nessa questão de preservação ambiental, principalmente falando da Amazônia. Vamos escutar o que ele falou. Nós seremos, dentro em breve, a maior potência agrícola do mundo. Isso é destino manifesto do nosso país. E óbvio que aqueles que serão incomodados pelo avanço da produção brasileira, eles buscarão, de alguma forma, impedir que essa produção evolua como ela vem ocorrendo. Em relação ao Fundo Amazônia, eu e o ministro Ricardo Salles iniciamos novas conversas com grandes doadores, principalmente Noruega e Alemanha. Estamos aguardando aí, vamos dizer, o visto bom deles, que também está ligado à nossa resposta em relação a desmatamento. Uma vez que a gente consiga apresentar dados consistentes, os recursos que estão lá serão novamente reabertos para os projetos relacionados ao desenvolvimento, proteção e preservação da Amazônia. Hamilton Mourão, que foi quem comandou essa conversa com os investidores estrangeiros, até porque é ele quem lidera o Conselho Nacional da Amazônia, ele também deixou claro que nas conversas, junto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, houve um convite para que esses investidores estrangeiros também passassem a aplicar os recursos deles em fundos que estão destinados a programas de pagamentos por serviços ambientais. Na última sexta-feira, o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa Floresta Mais, que fala sobre esse pagamento de serviços ambientais para quem preserva a vegetação nativa ou então tenta recuperar essa vegetação. No caso do agronegócio, a gente pode destacar as medidas de produção pelo sistema agroflorestal ou então a integração lavoura, pecuária, floresta, possibilidade de uma pesquisa em uma área de preservação permanente, por exemplo, que seriam atividades que receberiam por esses serviços ambientais. Já há 500 milhões de reais separados para esse programa, o Floresta Mais. Além disso, hoje o Ministério do Meio Ambiente também lançou um outro plano de combate ao desmatamento, que também vai fazer o pagamento por serviços ambientais, além de trabalhar em outros eixos, como bioeconomia e também o zoneamento ecológico econômico. Quando a gente fala também a respeito dessa questão do relacionamento com investidores, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deixou claro que ele expressou para os investidores estrangeiros que nos acordos comerciais que o Brasil tem fechado com a União Europeia, com o EFTA, a Associação de Livre Comércio com a Europa,
também existem cláusulas que fazem com que o Brasil se comprometa com a preservação ambiental, com essa pauta sustentável. Então, o país está diversas vezes reiterando, confirmando que está antenado com essas questões de preservação ambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também participou dessa videoconferência com os investidores, falou sobre a regularização fundiária, que, na visão do governo, é uma das medidas para garantir a preservação da Amazônia e também penalizar as pessoas que estão fazendo o desmatamento ou então causando incêndios naquela região. Vamos escutar uma fala da ministra. Eles queriam saber se realmente tem chance de se esse projeto de lei for aprovado, se aumentaria o desmatamento na Amazônia, enfim. Muito pelo contrário, nós deixamos claro que isso vai dar um nome, né? Aquelas terras terão donos e então eles passarão a estar dentro da legislação brasileira, né? Vão ter o título e, portanto, eles terão que cumprir as regras ambientais, enfim, do governo, e com isso nós acreditamos que, muito pelo contrário, nós teremos sim um controle maior daquela região. Além dessa reunião que aconteceu hoje por videoconferência com os investidores estrangeiros, o vice-presidente Hamilton Mourão também reforçou que amanhã, na parte da tarde, vai acontecer uma segunda reunião, dessa vez com empresários brasileiros que também enviaram uma carta ao governo manifestando preocupação com a preservação ambiental e se deixando à disposição do governo para contribuir com outros projetos de sustentabilidade. Obrigada, Paola Cuenca, ao vivo de Brasília, trazendo todas as informações desse dia de reuniões importantes aí na capital federal. Paola, boa noite para você. Obrigada pela sua colaboração nessa noite.